Quando eu decidi entrar na faculdade, eu tive muito medo. Fazia quase 20 anos ali que eu não estudava. Não foi a minha primeira opção. A minha primeira opção, desde muito pequena, era. Oi, pessoal, tudo bem? E o assunto do vídeo de hoje, eu espero que vai ajudar quem está querendo recomeçar algo, recomeçar a estudar, recomeçar uma faculdade. Esse vídeo é para você. Eu entrei na faculdade com quase 40 anos. E uma das perguntas que eu mais recebo, não diretamente aqui no YouTube, mas pessoas que me conhecem no dia a dia, é perguntando como eu fiz isso, né, de que forma eu decidi recomeçar aos quase 40 anos, e se valeu a pena. Então hoje eu vou contar para vocês minha experiência real. Quando eu decidi entrar na faculdade, eu tive muito medo, medo de não conseguir acompanhar as disciplinas, medo de ser muito mais velha do que os outros alunos, medo de gastar dinheiro fazendo algo que eu vou acabar desistindo depois, com o tempo, como muitas coisas eu já fiz. Tem até um vídeo sobre esse assunto, recomeçar do zero. Se vocês quiserem assistir, é muito esclarecedor para quem tem bipolaridade ou quem não tem também e recomeça muitas coisas, faz muitas coisas ao mesmo tempo ou vai desistindo ao longo do caminho. Eu já tinha uma rotina estabelecida, eu trabalhava, eu e meu marido tinha uma academia, que eu já contei aqui para vocês também, a gente tinha um negócio aqui no Japão, e a gente desistiu desse negócio, a gente não queria mais fazer o que estávamos fazendo, que era dar aula de personal trainer. Eu gostava muito, mas eu falo também, tem um vídeo sobre esse assunto, eu falo sobre isso, porque que eu desisti de ser personal trainer. Tinha minhas responsabilidades, tinha as coisas que eu gostava, tinha academia. E eu acabei entrando na faculdade de nutrição ainda estando na academia. Então eu achei que com o tempo eu desistiria, que com o tempo eu gastaria dinheiro e somente isso, e não teria nada de bom, digamos assim, da faculdade. E além de tudo isso, fazia muito tempo que eu não estudava. Então, eu estudava, é claro, né? Eu estudei para ser personal trainer, eu fiz um curso americano, fiz um curso aqui no Japão, fiz vários outros cursos de várias outras coisas, mas faculdade mesmo, fazia muitos anos, fazia quase 20 anos ali que eu não estudava, que eu não fazia. Pegar aquilo semanalmente e estudar, sentar, ter várias disciplinas, isso ia acontecer novamente na minha vida depois de muito tempo. Mas mesmo com todos esses medos, eu resolvi tentar. Eu resolvi, aceitar esse desafio e pensei bem, se eu desistir ao longo do caminho, pelo menos eu tentei. Como muitas outras coisas, às vezes a gente pensa, né, não, talvez não dê certo, mas se a gente não tenta, a gente não sabe se vai dar certo, ou se a gente vai gostar, ou muitas vezes dá certo durante um período. Sobre personal trainer, quando eu dava aula, deu certo durante um tempo, mas eu não quis mais. Então, a gente também tem esse fator. No meu caso, eu escolhi nutrição porque já fazia parte da minha vida também ali como personal trainer. Fiz um curso pelos Estados Unidos, que é Nutrition Coach, e foi onde eu me interessei bastante sobre o tema e já estava nesse meio de nutrição, de cuidados do corpo, de exercício físico, então eu me interessava bastante. Não foi a minha primeira opção. A minha primeira opção, desde muito pequena, era fazer psicologia. Era um sonho que eu tenho de fazer psicologia, mas não tive a oportunidade de fazer enquanto morava no Brasil e muito menos aqui no Japão. E a segunda opção era nesse meio fitness, de nutrição. E a faculdade de nutrição, para mim, também foi uma opção pelo fato de ser EAD. Então, eu consigo fazer à distância, eu consigo estudar remotamente, estudar em casa, estudar no tempo que eu tenho, já que eu trabalho, que eu tenho uma filha, tenho minha casa, meu cachorro, todo mundo, e eu tenho que fazer muitas outras coisas por fora. Então, EAD é uma opção bem interessante, principalmente quem está começando depois dos 35, 40, 50, 60 anos, às vezes não quer ir também até a faculdade, ou por transporte, ou por não querer mesmo, né, por achar mais conveniente fazer de casa. É claro que estudar depois dos 40, 50, 60 anos tem os seus desafios. Não é a mesma coisa do que estudar lá nos 20, porque não temos as mesmas responsabilidades, é igual o que eu falei, a gente tem casa, tem muitas outras coisas para fazer por fora, não é quando a gente tinha 20 anos, que muitas das vezes a gente tem nossos pais ali para cuidar da gente. No meu caso, não tinha, eu já comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos, e eu só tinha minha mãe e eu tinha que ter as responsabilidades da casa. Um dia eu conto sobre minha infância, minha adolescência, eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Caso vocês queiram que eu grave vídeos assim, sobre a
infância, passado, entre outras coisas, que aconteceram ao longo dos anos, assim, experiências minhas. Por favor, deixa aí suas mensagens, lembrando também que tem dias que a gente tá mais cansado. É óbvio que hoje, os 40, 50, 60 anos de hoje não é mais o que era antigamente, que as pessoas se cansavam mais rápido, não tinha uma saúde tão boa. Hoje em dia a gente se cuida mais, a gente tem mais conhecimento, a gente tem a internet aí que ajuda a ter mais opções de informações, a gente consegue cuidar mais da saúde, ir mais ao médico, enfim. E às vezes sim, bate o cansaço, bate as preocupações que a gente já tem no dia a dia, e uma faculdade é uma responsabilidade muito grande. Então, por mais que às vezes a gente pode pensar: "Ah, vamos começar e vamos ver no que dá", o interessante é a gente começar e pensar que a gente vai finalizar, que a gente vai dar conta, que a gente vai conseguir, que a gente vai se identificar, isso é interessante. Mas mesmo com as dificuldades de fazer uma faculdade depois dos 35, quase 40 anos, também acontecem novidades, coisas boas, você conhece pessoas novas. E a faculdade me trouxe sentimentos que eu não sentia antes, de me ver crescer novamente, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. A gente conhece pessoas, a gente faz amizades, a gente descobre as disciplinas em que a gente se identifica mais, aprende coisas novas. Isso é o que eu mais gosto de tudo, assim, é aprender coisas novas, é pensar: "Nossa, isso acontece por causa disso". Na bioquímica, por exemplo, que é uma das disciplinas da nutrição, é muita coisa que eu estudei bem lá atrás, né, voltando agora a estudar, eu penso: "Nossa, eu estudei isso e nem lembrava mais", e aí me dá uma sensação de prazer que eu estou estudando novamente, eu estou lembrando de algumas coisas, eu me identifico com algumas coisas, com algumas disciplinas, isso é muito interessante. E comecei a enxergar possibilidades para o meu futuro. Eu sempre tive muito medo do futuro, do que eu faria, do que eu gostaria de fazer, e agora mais do que nunca eu tenho certeza que eu quero ser nutricionista. Conforme foi passando esses anos, eu já estou no terceiro ano da faculdade e rumo aí ao último ano, e eu não imaginei que eu chegaria até aqui, para ser sincera. Como eu disse no começo do vídeo, eu achei que eu desistiria, mas não desisti, tô aqui firme e forte, mesmo tendo todas essas dificuldades e, além disso, a idade. Mas eu penso o seguinte: o intuito desse vídeo é exatamente para falar isso, porque a idade não tem impedimento para nada. A gente pode sim fazer qualquer coisa que seja, não somente uma faculdade. Qualquer coisa que a gente tenha vontade de fazer e pensar que vai fazer algum bem pra gente, a gente tem que fazer sim, tem que correr atrás, independente se a gente tem 40, 50, 60 anos, como eu disse. Quantas pessoas recomeçam aí depois dos 60 anos também? Por que não você com 40 ou com 50 não pode começar? Então, uma das maiores lições que eu tive foi não ter idade para recomeçar. Você pode recomeçar com qualquer idade. O lema é: não desista, não desista de você, não desista dos seus planos, do seu futuro. Você tem futuro. Eu pensava que não também. Eu tinha essa percepção: nossa, eu já vou fazer 40 anos, que futuro que eu tenho? Não tenho mais futuro, acabou tudo. Aquele pessimismo vinha, à tona, mas eu venci esse pessimismo, venci, e a idade não é um impedimento. E na verdade, o tempo vai passar de qualquer forma. De qualquer forma, daqui a 4 anos, você vai ter a mesma idade do que você teria se formando. Então é interessante a gente fazer algo que a gente gosta e pensar que lá na frente, por mais que a gente tenha 43, 45 anos ou mais, a gente vai ter finalizado uma faculdade, vai ter finalizado algum estudo que a gente sinta interesse. Então, respondendo a pergunta do título do vídeo, sim, a gente pode recomeçar, independente de qual idade, independente da onde a gente mora, se é Brasil, se é Japão, não importa da onde você pode recomeçar, que seja uma faculdade de EAD, que você consiga presencial, mas recomece. O que a gente tem que provar para a gente mesmo é que a gente pode realizar sim os nossos sonhos, independente de qualquer empecilho, dificuldade, não só da idade que eu estou falando agora, mas outras coisas, né? Casamento, depois de já ter casado, fica mais difícil, digamos assim, as pessoas acabam fazendo outras coisas, ou se acomodando no trabalho que está no momento, mesmo não estando feliz. O interessante é a gente vencer os obstáculos e conseguir fazer o que a gente gosta, ou tentar pelo menos. Se você tentar, você vai saber se com o tempo
aquilo deu certo não, mas pelo menos você tentou. E você, já pensou em começar uma faculdade depois dos 30, 40, 50, 60 anos? Conta aqui pra mim nos comentários se esse vídeo te ajudou a esclarecer alguma coisa, esclarecer alguma vontade que você tem de fazer algo e ainda não começou. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo falando sobre as dificuldades de fazer faculdade aos quase 40 anos e com bipolaridade. Eu não coloquei bipolaridade nesse tema hoje, mas posso falar no próximo vídeo. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Dê like para mim, comenta que me ajuda muito a engajar o vídeo e se inscreve no meu canal, que isso ajuda também a me empolgar mais de gravar mais, né? Então, até o próximo vídeo.